Vou falar um pouquinho sobre a obra de O Banquete de Platão. E, assim, primeiramente, o Banquete de Platão não pode ser considerado um diálogo, porque ele tende mais para ser um duelo, no qual os participantes pretendem fazer cada qual o melhor discurso sobre a amizade. No início da obra, lembra-se outras de Platão. Alguns estão em caminho para a cidade, quando são interrompidos para fazer os outros se colocarem a discutir sobre determinado assunto. E Platão, né, ele interpreta o amor no diálogo de O Banquete de uma forma que percebemos duas formas de desejo barra amor. De um lado, o amor enquanto aspiração do mundo das ideias e a impulsionar a alma pela ânsia rumo ao sua condição original. E de outro lado, né, o desejo enquanto apetite que prende o corpo ao carnal, que é a mentidez da compulsinência. E no banquete, né, o amor é um sentimento de carinho e demonstração de afeto que se desenvolve entre os seres que possuem a capacidade de demonstrar. O amor é físico ou eros, representa o amor entre casais, sentimento que envolve uma forte ligação afetiva. E o simulacro. Simulacro. Em Platão, a gente também tem a concepção de belo, que se afasta da interferência e da participação do juízo humano, né? Ou seja, o homem tem uma atuação passiva no que concerne ao conceito de belo. Não está sob sua responsabilidade o julgamento do que é ou não o belo, né? E a dialética de Platão aponta para duas direções, né? O mundo das ideias, no plano superior, do conhecimento, que é ao mesmo tempo absoluto e estatístico, e a outra direção, né, que segue para o mundo das coisas, dos humanos. Este de aparência sensível é constituído pela imitação de uma ideia concebida no mundo das ideias. Portanto, no processo de cópia, aponta uma terceira possibilidade que quebra a dicotomia platônica. A cópia fiel a cópia fiel e a silicomacra. Não mais tido como uma degenerescência, né, de semelhança ao mundo das ideias, que é o mero fantasma. Para os gregos, né, o belo artístico situava-se no embate entre as boas cópias e o simulacro. E dessa forma, né, o banquete não pode ser considerado um diálogo. Ele tende muito a ser para um duelo no qual os participantes pretendem fazer o melhor discurso sobre a amizade. E no início da obra, lembra-nos as outras de Platão, né? Alguns estão em caminho para a cidade, quando são interrompidos, para outros se colocam a discutir determinado assunto. Assim como aconteceu na República, em um banquete. E assim como a obra República, né? O banquete tem um lugar certo, tem um público identificável. Ele ocorreu na casa de Agatão, que é um discípulo de Sócrates, né? Lá eles discussaram sobre o amor ou sobre a amizade. Esses dois eram de Fedro, Pausanias e Aristimanco, que era o médico, e Aristófanes, que é o poeta. O que realmente passa na casa de Agatão começou a ser relatado por Apolodoro, né? E Sócrates chega por último, quando todos já estavam acomodados e o banquete já havia iniciado. E como força que serve ao amigo e o ajuda a expandir sua personalidade. E o amor para Pausanias é um sinônimo de liberdade para o homem. O amante faz coisas para o amado que escravo alguns aceitaria fazer, né? Como se joga no chão ou se deitaria na porta da moradia do amado. O amor é louvável, que detona a liberdade do indivíduo em fazer ou não uma determinada coisa. E segundo Pausanias, é ratificado pelas leis, né, como ele mesmo diz. O amante faz tudo isso com certa graça, o que lhe é permitido para a liberdade de nossos costumes, sem incidir na menor censura de ninguém,
como se tratasse de um ato louvabilíssimo. E o mais de admirar é que, no dizer do povo, né, somente o amante obtém perdão dos deuses, em caso de perjuro. Não há juras de amor, dizem. Desse modo, tanto os deuses como os homens concedem plena liberdade a quem ama. O que as leis confirmam. As atitudes. E assim como a República, né, como em a República, o banquete tem um lugar certo e público identificável. Ocorreu na casa de Agatão, discípulo de Sócrates, lá discursaram sobre o amor, ou sobre a amizade. Esses dois, além de Fedro, Pausanias, Aristimanco, que é o médico, né, e Aristófanes, que é o poeta. O que realmente se passa na casa de Agatão começa a ser relatado por Apólodoro, e Sócrates chega por último, quando todos já estavam acomodados e o banquete havia se iniciado. O médico Aristimanco propõe ao amigo em soluço 3 remédios, né, para o problema. E que é em primeiro que prenda a respiração por um momento, né? Em segundo, se não resolver, que gargareje um pouco de água. Em terceiro, se mesmo assim não resolver, que cheire algo que irrite o nariz, assim, repetindo essa etapa por 2 vezes. Aristimanco garante que o soluço, por mais forte que seja, passará. É interessante, né, observar a aplicação da medicina na época de Sócrates e de se perceber o interesse de um médico pela filosofia e pelas ideias de Sócrates. O grande momento do banquete é talvez o mais esperado. É quando Sócrates passa a discursar sobre o amor. Para ele, ao contrário de Agatão, Eros não é o próprio belo, mas inspira-o tem um desejo de possuir algo. Lembra que quem ama deseja possuir algo que ama, né? Sócrates faz o uso do mito da Diotima. Segundo ele, né, em determinado tempo havia perguntado à profetissa Diopima coisas sobre Eros. Isso revela que o discurso de Sócrates aparece como uma sabedoria dele, né, mas como uma verdade que ele desvendou. De acordo com esse mito, Eros é o filho de Poros, que é a riqueza, e de Pênia, que é a pobreza. Isso coloca o Eros em uma posição intermediária. Ele não é nem feio e nem belo, nem participa de bem-aventurança, que é a característica essencial da divindade. Eros é um ser duplo, dado da diferença de seus pais, o que coloca numa posição intermediária. E o Eros de Platão, revelado por Sócrates no banquete, é o próprio filósofo. Está na posição intermediária entre o saber e a ignorância, é aquele que aspira a algo. O Eros em Platão é a aspiração do ser humano ao bem. O Eros socrático é o anseio de quem se sabe imperfeito por se formar, né, espiritualmente a si próprio e com os olhos sempre fitos da ideia. E, em rigor, o que Platão entende por filosofia é a inspiração de conseguir modelar dentro do homem o verdadeiro homem. O discurso de Diotima na fala de Sócrates está na tradição grega, né? E coloca na ideia do Eros toda a atividade de criação espiritual. Eros é um poder educador que mantém unido todo o como espiritual. Isso porque ele é a inspiração comum a todo homem de buscar se apossar por sempre por completo belo. Recordamos que Diotima definia, né, assim a essência do Eros como a inspiração, apropriava-se para sempre o bem. O bem constitui o amor humano de si próprio, o amor próprio, né? No seu mais sentido, então, é evidente que o objeto sobre o qual ele receia, o eternamente belo e o bom, não pode ser senão a substância, né, deste mesmo eu. O banquete encerra, né, com a chegada da Alcibiades e seu bando, todos bêbados, e põe fim aos louvores ao Eros e inicia elogios a Sócrates. A passagem final do banquete pode ser despercebida em uma leitura corrente, mas é de grande significado.
E quando encerra, né, o Alcebiades anuncia ter grande amor por Sócrates, como pode, né, um jovem de beleza exuberante fazer elogio e anunciar o seu amor a um velho tão desfeito como Sócrates. E aí, né, observamos que o banquete trata da amizade, do amor, e é um do diálogo de Platão, da categoria política, e é muito, muito, muito bom.